Olá, amigos e irmãos, bem-vindos mais uma vez ao nosso bate-papo. Então, vamos falar de normalidade. Normalidade é quando a sua vida, os seus objetivos são alcançados. Quais, por exemplo? Vamos dos básicos. É quando você consegue pagar o teu aluguel, pagar a tua água, tua energia. Quando você consegue ir trabalhar, voltar do seu emprego, encontrar tua família, teus filhos vão para a escola, você consegue em um momento ou outro ter um lazer na sua vida. Isso é normalidade. Quando tudo aquilo que você tem necessidade, consegue, ser alcançado. Isso é normalidade. Agora, o que foge da normalidade? São um estado de vida igual você tem aqui. Aqui nós temos países, Nós temos aqui refugiados de todas as nações, principalmente nações do Oriente Médio, que estão agora entre a fronteira da Polônia com outro país. Isso tem passado nas notícias. Temos refugiados de todo o mundo aqui no Brasil. Temos refugiado na divisa do Brasil com a Venezuela. Quando essas coisas acontecem, nós estamos fora da normalidade. E o desejo de Deus é que o homem alcance a felicidade. Olha o que está escrito em Salmo 128. Bem-aventurado é aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos, pois comerá do trabalho das tuas mãos. Feliz será e te irá bem. Ou seja, ser bem-aventurado é ser feliz, é alcançar um estado de felicidade. Então, meus queridos, e agora nós temos aqui estas pessoas vivendo dessa forma. Quando as pessoas chegam nesse estado, elas perdem casa, famílias, há pais que perdem seus filhos, há homens que perdem a sua família, há mulheres que perdem o esposo e filhos, há filho que perde seus pais. Quando você está numa condição de refugiado, você perde toda aquela normalidade que você tem de vida. Mas como essas pessoas chegaram dessa forma? Como que elas alcançaram esse tipo de vida? Como que elas chegaram neste ponto? Olha, por trás de todas as situações aonde vive o ser humano tem boas e más intenções. Alguns exageram na sua crença, e ao exagerar na sua crença, determinado grupo de pessoas não serve para viver no mesmo espaço onde elas vivem. Compreendeu? Então, existem essas coisas. E quando um determinado grupo de pessoas não consegue viver no mesmo espaço que as outras, porque não acreditam nas mesmas coisas, surgem os conflitos. E ao surgir os conflitos, aquele que tem mais força se sobrepõe ao que tem menos força. Aquele que está amparado por um poder, seja poder público, pela autoridade, por juízes, por governos, essas pessoas, elas se sobrepõem àquelas que não estão no mesmo quesito. É verdade. Quanto à religião, quanto à ideologia, quanto aos pensamentos contrários. Então, há aqueles que acham que aquela pessoa que não concorda com o pensamento dele não deve nem viver. Nós estamos assistindo na sociedade um comportamento avesso daquilo que deveria ser. E é interessante que pessoas ou instituições que deveriam pensar com equidade, com cuidado, com cautela, para provocar menos estrago, são eles que tomam as decisões de maneira antecipada, sem pensar, sem estudar o caso. Lembra daquele jogador, o tal do Maurício, não é isso? Ele se posicionou dizendo que ele é a favor da família tradicional. Que crime ele cometeu? Então nós estamos vivendo em um estado em que as pessoas, apenas um grupo, ele acha que o direito da fala
é só dele. E quando isso acontece, divisões acontecem, separações acontecem, o seletivismo surge e as injustiças são cometidas. Estas pessoas que nós estamos vendo aqui, né, eles estão entre a divisa entre a Polônia e Belarus, um país ali próximo à Rússia. Agora, é aquilo que eu te digo, por trás de toda essa fragilidade dessas pessoas, do modo que eles estão, surge os mal intencionados. Dependendo das ações, da forma que conduzirem essa situação dessas pessoas, pode surgir, pode ser um prenúncio de uma guerra, onde muito mais pessoas terão suas vidas comprometidas e dores profundas, lacunas que se abrirão, tristezas e angústia poderão ser produzidas. O que fazer então? Olha, há alguns lugares no mundo que é difícil da gente poder ir, porque o apreço pela vida, o respeito ao cidadão, ele não é levado a sério. E em toda parte, há sempre aqueles que sobrepujam aqueles que são fragilizados. Em cima deles constrói seus edifícios, seus patrimônios, suas fortunas, apenas aplicando uma pressão, uma repressão sobre aquelas pessoas. E isso faz com que o mundo ele viva em um estupim aceso, prestes a explodir uma bomba. Estamos vivendo nesse tempo. Se nós olharmos as histórias desde das eras remotas, antes da Babilônia, vindo para cá pelo Império Medo-Persa, voltando atrás no Império Egípcio, Babilônico, Medo-Persa, Sírio, Impérios Romano, Império Grego. Todas essas fases da vida, elas aconteceram porque apenas um grupo de pessoas achava-se no direito de sobrepujar as outras, sendo que o mundo foi criado para que as pessoas pudessem viver em paz. Uma paz que ela é arregada com respeito, mas não respeito só para um lado, respeito para ambos. Por que eu tenho que aceitar? Claro, eu, respeitosamente, preciso aceitar a decisão do outro. Olha, eu decidi seguir por aqui, eu tenho que aceitar. Mas por que a pessoa não me aceita como eu sou? Por que não me aceita sendo eu defensor da família tradicional? Que mal tem nisso? Não tem mal nenhum. E nisto, se todos os homens e mulheres eles produzissem esse bem, não haveria guerra. Todos teriam aquilo que pudesse ter, porque ambos trabalhariam uns pelos outros. O que vemos, estamos numa era moderna. Não era para muitas nações pensar dessa forma. Há nações pensando em assumir o controle, mas não assumir o primeiro lugar para ser uma nação que vá proteger as outras nações, os direitos dos demais, não, para poder impor aquilo que pensam. Uma meia dúzia de pessoas que lideram e comandam, e isso é perigoso. O que queremos como pessoa, como cidadão? Viver em paz, levar a nossa vida normal, sair de manhã cedo e ir para o trabalho, deixar a esposa e os filhos para resolver as coisas de casa. A esposa leva os filhos para a escola e assim sucessivamente. Isso é normalidade, aonde a vida e o respeito são preservados. Mas num cenário onde um grupo ou uma meia dúzia de pessoas acham que o direito é único e exclusivo deles e que temos que aceitar, que não podemos ser contra, senão somos taxados de vários títulos que não temos ou que não produzimos. A Bíblia diz, bem-aventurado é o homem que teme a Deus, teme ao Senhor,
e anda nos seus caminhos. Eu fico preocupado com esse povo. Por quê? Porque aqui eles não têm futuro. Não sabem o que fazer e não sabem para onde ir. Então nós precisamos preservar a boa vida, o bom ambiente em qual vivemos, produzir paz. A Bíblia diz nas bem-aventuranças que Jesus falou: bem-aventurado os pacificadores, porque deles é o reino do céu. Você que está vivendo a sua vida tranquila, tome cuidado. O inimigo não dorme, ele é terrível. Ele sempre está planejando um novo plano para derrubar você, para tirar você do sério, para dividir a tua casa, dividir a tua família, estraçalhar a tua vida, te moer e te deixar sem condições de reação ou de sobrevivência. Pense nisso. O inimigo invisível das nossas almas, ele não tem sono. Portanto, fique alerta. Em tempos de paz, reforce tuas defesas. Não saia para folgar antes do tempo, mas busque a Deus, clame a Deus e certamente Ele te dará a vitória. Eu, como pessoa, como cidadão, o que eu desejo para essas pessoas? Que elas alcancem a normalidade, porque isto é o bom da vida. E os demais, aqueles que vivem pensando para si, dividindo classe, dividindo pessoas, separando pessoas, quebrando amizades, trabalhe de maneira diferente, porque assim nós vamos alcançar a plenitude em que precisamos alcançar de uma vida dentro da normalidade. Desculpa. Um grande abraço. Deus abençoe a sua vida, abençoe a sua família e lhe dê a paz que você precisa.